Olá pessoal, tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu me chamo Wellington e eu estou aqui iniciando o meu canal no YouTube para trocar as minhas experiências, com os livros, as minhas experiências literárias, que não são tantas, mas as poucas que eu tenho, sim, eu tenho o desejo de compartilhar com vocês. O primeiro livro que eu decidi começar hoje é esse aqui, é uma autobiografia pela editora Intrínseca, Dave Grohl, O Contador de Histórias. É uma brochura. Ele não é capa dura, mas é um livro muito confortável, né? Tamanho aí muito bom, mais ou menos um palmo. Ele é composto por 415 páginas. Então eu vou só ambientar você um pouco. Vai ter alguns spoilers, né? Infelizmente, não tem como fugir, mas eu não vou contar toda a história. O Dave Grohl é um músico, né? Como a maioria das pessoas sabem. Hoje ele é líder do Foo Fighters. Ele é o frontman, o vocalista, um dos principais compositores, um dos guitarristas e letrista também. Mas o Dave Grohl, ele é um cara que ele nasceu, se não me falha a memória, em 1969. Sim, só lembrando, esse livro foi lançado em 2022. Então ele está bem recente, tá? O Dave Grohl, ele nasceu, se não me engano, foi em 1969 ou foi em 1970. Ele era um pouco mais jovem do que o Kurt Cobain e do que o Chris Novoselic. Ele começou no instrumento com bateria, filho de pais divorciados, então muito comum naquela época, né, aquela geração onde ele se intensificou o divórcio. O Dave Grohl, ele iniciou seu instrumento na bateria e ele participou de uma banda americana chamada Screamer, The Screamer, e ali de 86, 87 em diante. E foi até o ano de 90 quando ele recebeu o convite do Chris Novoselic, que era o baixista do grupo Nirvana, junto com o Kurt Cobain e outro baterista que estava de saída do grupo. Foi convidado para fazer a bateria do grupo. E assim ele aceitou, e no ano 91 eles estouraram o mundo, né, revolucionou o mundo da música, o universo fonográfico, o universo cultural, a forma de se vestir, com o álbum Nevermind de 91. E ele gravou também o último disco da banda na bateria, que foi o Inútero, lançado lá no ano de 93, um mega álbum, um super disco também, junto com o Nevermind, que esse movimento ficou conhecido como o movimento grunge, né, que era o Nirvana, o Alice in Chains, o Pearl Jam e o Soundgarden, lá do Chris Cornell, né. E a maioria de vocês sabem, né, a história do Nirvana, né, o mega boom que eles tiveram lá no ano de 91 com o Nevermind e com o seu trágico fim ali no ano de 94 com o suicídio do Kurt Cobain, né? O Kurt Cobain se matou por depressão, uso de dependência química, e ele também alegava que ele não tinha nenhuma pretensão de ficar famoso, aquela fama mainstream. O próprio Nirvana disse que eles não gostavam do mainstream. E esse livro aqui é composto por 5 partes, né, como se fossem 5 capítulos. Ele tem aproximadamente 415 páginas, onde o Dave Grohl ele vai contar toda a sua história, né, desde a sua infância até o momento atual do livro, 2022, onde ele é um líder Foo Fighters. E é super interessante, é um cara que sabe contar muito bem a história, tem um enredo muito interessante. Eu li esse livro aqui em uma semana, praticamente, em 7 dias, 8 dias na verdade. E eu sou um cara que trabalha 8 horas por dia, estudo para concurso, trabalho com fotografia, corretor de imóveis, então minha vida, sou casado, tenho filho, então minha vida é muito movimentada. E mesmo assim eu consegui ler esse livro aqui em 8 dias, e além do mais que eu leio outros livros também, como eu estou lendo aqui agora, só para mostrar para vocês. Estou lendo Duna 1, Escalhamaço, estou quase terminando aqui, já está até marcadinho aqui, ó. E estou lendo também aqui a Virginia Woolf, Ao Farol, que é uma literatura de fluxo de consciência, né? Duna é ficção científica e Ao Farol é fluxo de consciência. Aí eu nunca tinha lido uma biografia. Eu disse, cara, por que não começar com de um tema que eu gosto muito, que é a música, né? E esse livro é muito interessante. Vamos lá, voltando ao assunto do livro. Dave Grohl, ele conta esse livro desde sua infância, sua paixão pela música super diferenciada, um cara muito dedicado à música. Ele vai narrar que já na época do Foo Fighters, que teve encontros com seus
os caras que lhe motivaram a amar a música, ele disse que ficou como criança, eu não posso dar spoiler, mas se você gosta de música, se você gosta de literatura, se você gosta de ler, se você gosta de conhecimento, de cultura, lhe recomendo demais esse livro aqui. Eu não posso dar spoilers, porque senão vai perder a graça aí da sua leitura. E eu confesso que eu não fiz nenhum roteirinho para eu seguir o passo a passo aqui, e como esse é meu primeiro vídeo, talvez fique um pouco solto a história, mas vale muito a pena. Ó. Dave Grohl, contador de história, autobiografia desse cara que eu admirei ele muito porque ele teve tudo para assim, se autodestruir, né? Ali com o encerramento do Nirvana, que era o seu ganha-pão de verdade, né? E com a morte do Kurt Cobain, ele teria tudo para de repente até mesmo seguir o mesmo caminho, tentar um suicídio, se afogar nas drogas, mas muito pelo contrário, ele deu a volta por cima. E eu ouso até dizer que, não sei, posso estar sendo errado no meu comentário, mas de repente o Foo Fighters é uma banda até mais famosa e muito mais bem sucedida do que o Nirvana. Né? Lá na época do Nirvana eu tinha apenas 91, eu ia fazer 8 anos. Então a memória que eu tenho do Nirvana já é eu adolescente, né? Lá em 95, 96 foi quando eu vim a ter contato com o Nirvana, até porque eu sou aqui do Nordeste, Campina Grande, Paraíba, então o Brasil já tem um certo atraso, um delay em relação às coisas que vêm lá de fora, né? Principalmente naquela época, né? A gente está falando de 1991. Aqui na Paraíba, muito mais, né? Hoje esse diminuiu muito com o advento da internet, o YouTube, né? Os próprios Spotify, o Deezer da vida, a Amazon, Netflix diminuiu muito, hoje é praticamente simultâneo esses acontecimentos. Na época, não. Então é isso. Dave Grohl, contador de histórias, leitura mais que recomendada. Se você aí nasceu nos anos 80, 90, até 2000, eu recomendo demais esse livro. Assim você vai ter muita cultura, você vai ter acesso a uma leitura muito boa. Sobre, como é que eu posso dizer, o termo me fugiu agora, meio que censura, tem alguns palavrões básicos aí que você já ouviu com certeza assistindo algum jogo de futebol entre São Paulo e Corinthians, Flamengo e Vasco, seleção brasileira e seleção argentina. Então, nada demais. Valeu, um grande abraço, até mais gente, boa leitura.